O impeachment de Bolsonaro está a caminho, ou melhor dizendo, pode estar a caminho. Trago neste vídeo informações de Brasília. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Bom, eu tenho conversas permanentes com Brasília, com várias fontes em Brasília, e a atitude de Bolsonaro ontem indo cumprimentar lá aquela pequeno grupo de pessoas, depois eu vi a imagem, a manifestação foi muito tímida, ele foi cumprimentar um pequeno grupo de pessoas, inclusive com muitos idosos. Ele desceu a rampa do Palácio Planalto sem apoio de nenhum ministro, não estava nenhum ministro com ele, havia funcionário de segundo e terceiro escalão, o diretor-geral da Anvisa, um pouco para ele fez isso para legitimar, não é? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então, não, eu desci a rampa com alguém da Anvisa, você legitima, mas não tinha nenhum ministro com ele, não tinha o vice-presidente, não tinha ninguém, né? Hoje, no decorrer do dia e ontem mesmo, vários militares internamente externando consternação. Militares são figuras caxias, né? Tem uma cabeça de fazer tudo certinho. E há um esforço, o esforço não é nacional, o esforço é mundial, uma tentativa de diminuir, de mitigar a capacidade de alastramento do coronavírus. E aí vai lá o presidente da República e faz aquilo. Quer dizer, isso aí é uma pá de cal. Tudo que todo mundo já estava vendo, o Bolsonaro ontem passou totalmente dos limites do razoável, de razoabilidade mínima. E aí, no dia, ele ainda fez algo mais grave, ou tão grave quanto isso. Uma coisa foi o que ele comunicou da imagem dele. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, não, mas isso eu já sabia há muito tempo que ele era assim. Sim, existem gradações de visões acerca de Bolsonaro. Tem gente que já o rejeita desde o início, já o considera alguém fora do razoável desde o início. Tem gente que veio mudando no decorrer do tempo e outros fatos que não de ontem foram suficientes para mostrar que ele não era alguém talhado para o cargo de presidente da República, não é alguém que tem a ver com o cargo de presidente da República. E o episódio da descida da rampa para cumprimentar as pessoas, correndo o risco de espalhar o coronavírus, incentivar o aglomerado, aí pegou ali as últimas pessoas de centro que poderiam dizer, olha, não, ainda dá para sustentar, dá para tolerá-lo, as pessoas dizendo, olha, não dá mais para tolerar o Bolsonaro. Ele agora ultrapassou mais do que o limite do razoável. Então, as pessoas mais tolerantes, elas desembarcaram por conta de ontem. E aí eu estou me referindo a deputados federais e senadores, que olham para aquilo e têm ojeriza com relação ao que aconteceu nesse cumprimento que Bolsonaro fez e esse incentivo dele às manifestações, aglomerado de pessoas podendo piorar a situação do contágio do vírus no Brasil. Tá? E aí ele faz uma coisa tão grave quanto essa do ponto de vista político. Quando no final do dia, se eu não me engano, foi uma entrevista para a CNN, ele desafia Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia a irem às ruas e diz, olha, se eles forem às ruas, eles não serão aplaudidos. Quero ver eles irem às ruas para serem aplaudidos, como eu, né? Implicitamente dizendo isso. Quer dizer, o presidente da República bate de frente com o presidente de dois poderes, dos dois poderes aos quais ele depende muito para aprovar o que interessa. O que Rodrigo Maia fez hoje, no dia seguinte? Ele vai lá e diz assim, olha, agora só vai ser votado o projeto que diga respeito ao coronavírus. Pronto, fechou o caixão. Nenhum projeto que não diga respeito... É claro, a mídia só fala de coronavírus. O mundo ocidental, agora chegou aqui, antes era a China, mas o mundo só fala de coronavírus. Estados Unidos, América Latina, Europa, ele tem uma justificativa perfeita. Ele diz, bom, tudo bem, o governo está nos desafiando, tá bom, agora a gente só vota a proposição que tem a ver com o coronavírus, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da saúde pública. O que está sendo traçado aí? A possibilidade
de impeachment. É isso que está sendo traçado. Impeachment é impossível, absolutamente impossível, quando um presidente da República tem 30% de ótimo e bom. Nas últimas pesquisas, Bolsonaro tinha 30% de ótimo e bom. Vamos tomar os precedentes do Brasil: impeachment de Collor e impeachment de Dilma. Ambos tinham a soma de ótimo e bom era de 10%. O impeachment só é feito nessas circunstâncias, quando a aprovação do presidente ou da presidente da República ela é muito pequena. 10%, praticamente ninguém. Não se faz impeachment com aprovação de 30%. Temer atingiu a aprovação de 10%? Sim, atingiu a aprovação de 10%. E por que não foi feito o impeachment de Temer? Porque ele não desagradou deputados e senadores. Temer já tinha sido presidente da Câmara, alguém que era do mundo político, transitava com toda facilidade na elite de São Paulo, de onde ele emergira politicamente, toda a sua carreira vinculada à elite política, elite empresarial, jurídica de São Paulo. Temer sempre atendera deputados quando presidente da Câmara, e quando chegou no governo como presidente da República, continuou atendendo com todas as limitações fiscais, mas continuou atendendo os deputados. Então, na verdade, Temer teve as condições, havia ali as condições de opinião pública para fazer o impeachment de Temer, mas não havia condição congressual da relação entre poder executivo e poder legislativo. O impeachment é um fenômeno complexo, ele precisa de várias causalidades. O presidente, de fato, tem que ser desafeto do Congresso, tem que lidar muito mal com o Congresso, lidar muito mal com Câmara e Senado, e a popularidade tem que estar muito baixa em decorrência de uma crise, que pode ser só econômica, pode ser de escândalos de corrupção. Bolsonaro tem agora à sua frente uma crise, a crise da economia decorrente do coronavírus. Será muito difícil que o Brasil não faça uma quarentena, e isso terá um impacto formidável no PIB, no crescimento do país. As ruas de São Paulo já estão muito vazias, as ruas da capital do estado já estão muito vazias, o trânsito, não há engarrafamento, não há dificuldade para estacionamento, os estabelecimentos estão vazios. Então a tendência, se nós tivéssemos feito isso com alguns dias de antecedência e de uma forma mais abrupta, mais forte, talvez o vírus se espalhasse menos e o período de quarentena viesse a ser menor. Nós estamos fazendo isso de uma maneira gradativa, por iniciativas dos entes federados, por iniciativas de municípios, por iniciativas isoladas, não iniciativa do governo nacional. Paulo Guedes não faz ideia do que fazer e Bolsonaro, o que ele tem feito até agora é negar o coronavírus. Ele e seus seguidores mais próximos, eles negam o coronavírus. Lamentavelmente, eu lamento, muitos daqueles que hoje estão negando a gravidade do problema, muitos poderão vir a falecer por conta da epidemia. E isso é muito complicado, tá? Terrível. Eu não torço negativamente para ninguém. Mas o fato é que, do ponto de vista do impeachment, os deputados olharam o cumprimento de Bolsonaro e ele não ter cancelado as manifestações, disseram, olha, esse daí não dá para continuar, mas não dá para fazer impeachment, porque ele tem 30% de ótimo e bom. É preciso uma crise econômica muito grave que caia no colo do governo, o governo seja responsabilizado pela população, e se bater lá os 10% de ótimo e bom, quem sabe aí sim o impeachment se torna viável. É por isso que eu digo, ele está no horizonte. Ele está no horizonte. A elite política, o sistema político, que foi o responsável por ofertar Bolsonaro ao eleitorado, porque é isso, muitos partidos políticos, qualquer um pode ser candidato, veio lá um deputado de baixo clero que ocupava a mídia de uma certa maneira e que tinha 10, 15% das intenções de voto e conseguiu uma legenda. Se a nossa elite política tivesse lá atrás, e o Supremo é responsável nisso, porque lá atrás o Supremo declarou inconstitucional a cláusula de barreira que havia então. Se nós tivéssemos 3 ou 4 grandes partidos no Brasil, jamais Bolsonaro teria sido candidato a presidente. Ele não passaria no crivo de nenhum partido político grande no Brasil. Ele se colocou e arrumou uma legenda de aluguel e conseguiu ser candidato e foi eleito. Foi um erro da elite política. A elite política poderá
vir a ter a chance de corrigir esse erro. Nós que permitimos que uma figura nefasta como é Bolsonaro viesse a ser candidato a presidente da República, agora vamos tirá-lo. Mas a opinião pública é que vai dizer o momento. E a opinião pública vai dizer o momento como resultado da crise econômica que tudo indica virá em muito breve. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Um grande abraço.